Meus irmãos, graça e paz, tá? Boa noite a todos. Pedir vocês para ficar com os pés de vocês, para nós orarmos, começarmos nossa aula de hoje. Enquanto alguns alunos vão chegando, vão se acomodando, vamos estar orando para iniciar nossa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Quero, Pai, entregar esse dia na palma de tuas mãos, esse dia que se chama hoje, nós entregamos nas tuas mãos. Queremos, ó Pai, entregar a aula de hoje nas tuas mãos, ó Deus, tendo plena convicção que o Senhor há de falar aos nossos corações através da tua palavra. A tua palavra, ela não volta vazia, ela antes realiza aquilo que ela foi designada. Que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme pelo poder da mesma. Toma, Pai, cada aluno que já chegou, cada família aqui representada, aqueles, ó Pai, que estão a caminho, toma também nas tuas mãos, aqueles que não puderam vir, o Senhor possa também tomar em suas mãos de uma maneira muito especial. Fique conosco e nos dê uma aula direcionada, revelada pelo Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados, nós paramos na apostila, na página 104. Tá? Nós paramos na página 104. Na parte 3, o homem foi criado conforme um tipo divino. O nosso último quadro, vou passar aqui, ficou um pouquinho molhado. No nosso último quadro, nossa última aula, a gente colocamos aqui a cosmogonia da Bíblia, tá? Ou seja, a Bíblia em ordem cronológica, né? Colocamos aqui os textos aqui, só que nós terminamos a aula com dois textos que ficaram para a gente ler na aula de hoje, tá? Que é Isaías 14. Quero que você já abra, por gentileza. Ezequiel 28. E Ezequiel 28. Obrigado, pastorzão. Isaías 14. E Gênesis 1. E Gênesis 1, isso aí. Ó, Isaías 14. Isaías 14, verso 12. Ezequiel 28, a partir do versículo de número 13. Conforme você for achando, sinalize com amém, por gentileza. Isaías 14, a partir do versículo 12. Quando passar o quadro, deixa eu ver aqui. Está muito nosso. Isaías 14 e Ezequiel 28. Eu posso até colocar aqui assim. Pode botar assim, ou subir, E o cair. ou subir, e ou cair. No anjo, tá? Eu vou colocar aqui, gente, Lúcifer, tá? Em hebraico, Hilel Bel Rachá, tá? O portador da luz, que trazia a luz, que carregava a luz, Lúcifer, tá? Que é um querubim, tá? Isso aqui tem que ficar muito grifado aqui, eu preciso grifar aqui. Isso aqui eu preciso que vocês grifem aqui. Depois a gente vai entrar em Ezequiel 28, tá? Mas isso aqui é muito importante vocês colocarem aí, tá? Vou subir, botar a vírgula um pouquinho para respirar um pouquinho, e o cair do anjo.
Amém? Vamos ler. Isaías 14, versículo 12, escrito está: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, sublinha a palavra estrelas aí. Faz bem? Sublinha essa palavra estrelas aí. Se você puder puxar uma setinha para o lado da sua Bíblia e escrever um tipo de anjo. Tá? Coloca aí, um tipo de anjo. Porque existem várias classes de anjos. Tá? Existe serafes, que é os serafins, os querubins, que é os querubins, existem os arcanjos, existem anjos, existem os filhos de Deus, que é o Binei Elohim, e existem as estrelas também, que são qualificados com um tipo de anjos. Tá? Deixa aberto aí, você sublinha essa palavra estrela, sublinha sobre a palavra estrelas, acima das estrelas coloca estrelas, um tipo de anjo. Eu quero que você deixe aberto aí, por gentileza. Vamos ler dois textos. Jó 38, deixa aberto Isaías 14. Jó 38. Para te mostrar que essas estrelas aí são anjos, tá? Jó 38. Jó 38. Se quiser sentar ali, pode sentar. Por causa da mesinha, né? Tá? Se o cara estiver atrapalhando, você fala que chega pro ladinho para você poder escrever, tá? Ana Cláudia quer sentar no lugar dela, pode sentar também, tá? Pode sentar. Tá? Tá tranquilo. Tá aguarda, fica tranquilo. Ok? Beleza, vamos lá, ó. Jó de número 38, verso de número 7, diz assim, ó. Isso aqui está falando da criação também, tá? Quando as estrelas da alva, essas estrelas aí também são um tipo de anjos, tá? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, que são em hebraico Binei Elohim, rejubilavam. Então essas estrelas aí que estão cantando, jubilando, são anjos. Perfeito? Agora Apocalipse 13. Versículo de número 8. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu já peguei um aluno que disse, pastor, eu tenho dificuldade de entender que isso aí é anjo. Essas estrelas são anjos. Então, não, amém. Eu vou mostrar para vocês alguns textos que mostram que estrelas aí são anjos. Porque estrela por si só é um astro inanimado e não canta. Se está cantando ali é porque é um tipo de anjo. Agora, Apocalipse 13, versículo 8, foi um dos textos também que eu li para ele. Foi assim, então você vai ter dificuldade de entender que o diabo arrastou a terça parte dos anjos com ele. Porque a única parte na Bíblia que aparece que Satanás levou com ele a terça parte dos anjos é em Apocalipse 13, versículo 8. Acharam? Amém. Acharam? Diz assim. Não é Apocalipse 13, 8 não. Não é Apocalipse 13, 8 não. É 12, Apocalipse 12. Apocalipse 12 a partir do versículo de número 4. Isso, Apocalipse 12 a partir do versículo 4. 12, 4 diz assim, ó, Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou sobre si, ou levou após si, a terça parte das o quê? Estrelas do céu. Estrelas do céu, isso aí é anjos também. Tá? São os anjos que caíram junto com Lúcifer, caíram junto com Satanás. Tá? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Vai ficar só a primeira parte. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Sublinhe essa palavra estrelas do céu e puxa uma setinha para o lado e coloca
os anjos que caíram junto com Lúcifer. Os anjos que caíram junto com Lúcifer. Aí agora você volta em Isaías 14. Agora você volta em Isaías 14. Esses dois textos aqui foram para mostrar para vocês que as estrelas ali é um tipo de anjo, é um tipo de hierarquia de anjos. Porque os anjos também têm as suas hierarquias, tá? Tanto os anjos da luz, quanto os anjos das trevas. Tá? Por isso que a visão do diabo é colocar divisão na igreja. Porque se a igreja dividir, a igreja não cresce. Porque o próprio Jesus disse assim, ó, se Satanás estiver dividido contra o seu reino vai subsistir. Quando Cristo estava fazendo milagres, operando sinais e maravilhas, fala que os sinais que Cristo estava produzindo eram de demônio. Aí Jesus vai perguntar, pode porventura Satanás estar dividido entre si? Porque isso nos mostra que o reino das trevas é um reino organizado. Tá? E eles respeitam as suas hierarquias, ou seja, ovelha tem que respeitar o pastor e assim por diante. Amém? Isaías 14, versículo 13, vamos continuar a nossa leitura. Diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Você observa, no versículo de número 13, que a ambição de Satanás é ser maior, é estar acima de Deus e dos anjos. Essa era a missão de Lúcifer. Essa era a missão de Lúcifer. Isso aqui é muito forte, gente. Por quê? Lúcifer, nos dias odiernos, tem colocado isso no coração de muitos. Qual é a mente que a pessoa está envenenada pela síndrome de Lúcifer? Eu querer o lugar da pastora. Eu querer o lugar do pastor. Essa é a síndrome de Lúcifer. Gente, eu querer ser igual a pastor, querer ser igual ao pastor gentil, não é rebelião, ser discipulado. Eu querer ser igual a ele. Agora, o que eu não posso é querer ser maior do que ele e tomar o lugar dele. E se você vê hoje, nos dias odiernos, quantas igrejas que foram abertas à base de rebelião. Essa dor é uma dor que muitos líderes carregam na alma. Eu Deus fala para líder, quando a gente pega esse lado de psicologia pastoral, né, a gente vê que a maior dor de um líder é emocional. É ajudar alguém, é abraçar alguém e depois esse alguém te pegar e te apunhalar pelas costas. E ainda, de fato, ainda sair, levar uma galera com ele na igreja e não ter do lado ainda. Só Jesus. Versículo 14. Versículo 14 diz assim, ó. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Vamos olhar para esse texto aqui dentro da ciência. A gente começa com o versículo 12, a gente se estendeu um pouquinho até o versículo de número 15, mas a gente pegar, grosso modo, o versículo 12 dentro da ciência, a ciência diz que houve um choque na Terra. Isso é fato, né? Eles chamam a teoria do Big Bang, né? Só que daí, da teoria do Big Bang em diante, eles aplicam o quê? A evolução. Só que nós que queremos na Bíblia, falamos sobre a criação, ao invés da evolução. Ok? Eu quero que você, antes de a gente ler Ezequiel 28:13, abra por favor em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo de número 18. Lucas 10. Eu quero criar um contexto aqui, um contexto imediato aqui, mas vou ler a partir do versículo 17. Lucas 10, 17. Olha o que diz. O contexto aqui, o Jesus comissiona 70 discípulos para irem numa comissão missionária. E o versículo 17 ao 18 estão regressando.
E diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Isso aqui é interessante, por quê? Porque é notável ver no texto a alegria dos discípulos, por estar maravilhado, porque no nome de Jesus, os demônios estão lhe sujeitando. Quando a gente pega, já passou na aula passada, Salmo de número 8, a gente vê o salmista Davi, dizendo que é um homem mortal para que o Senhor se lembre deles. 8,4 de Salmos. Contudo, menor do que os anjos o fizeste. Você observou? Nós somos menor do que os anjos. E esses anjos aqui, que os discípulos estão voltando, falando que estão sujeitando eles em nome de Jesus, são demônios. Anjos caídos. Ou seja, os anjos são maior do que o homem, porém, no nome de Jesus, eles batem retirada. Ô glória! Agora o versículo 18. Me arrepiou aqui, hein? Ô glória! Versículo 18. E disse-lhes, aliás, prosseguir um texto aqui, em teu nome, até os demônios sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, tá? Estes serpentes aqui, escorpiões, é figurativo, é simbólico, apontando para demônios, tá? Serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, ou dano nenhum. Ficamos com o versículo 18. Você observa que a expressão via essa expressão que via, ela não está no futuro e nem no passado. Ela está no pretérito presente. É porque para Jesus, ele como Deus, também não existe tempo para ele. Tanto o passado, o futuro e o presente para ele são a mesma coisa. Vou botar aqui. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. A expressão que eu via. Tem alguma tradução que está diferente do via? Deixa eu constar outra tradução aqui. Lucas 10, 18. Na King James diz assim, eu vi Satanás cair do céu. Ele está falando do presente. Você está falando para ele também? Não, eu vi já está falando do presente. Presente, é. Essa expressão aqui está falando antes do passado, do futuro e presente. Por quê? Porque ele está acima de tudo. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui eu preciso falar, eu já falei em algumas aulas ou em algumas turmas, isso aqui eu preciso falar. No mesmo instante que você nasceu, Deus e você morreram no mesmo instante. Porque para Deus não existe tempo. Ele está acima do tempo. O mesmo dia que a senhora nasceu, que eu nasci, Deus viu nós nascendo, do ventre da nossa mãe, ele viu a gente morrendo também. Mesmo instante. Amém? Escreveram? Amém. Agora vamos para Ezequiel 28. Ezequiel 28. Eu quero que você, rapidinho aqui, abre Ezequiel 28 aqui. Só que eu preciso pontuar novamente. Você observou que ele era um querubim. Tá? Eu preciso ler aqui para a gente poder ler a expressão querubim. Vamos lá.
Ezequiel 28:13 diz assim, ó. Estavas aonde? No Éden. Então você vê, o primeiro ponto aqui, que quem estava no Éden antes de Adão era ele. Só que essa expressão que ele estava no Éden, ele estava como querubim, como guardião. Depois ele vai aparecer lá no Éden de novo, ele vai aparecer já como um anjo caído, se manifestando numa serpente. Foi a primeira sessão de necromancia, foi lá no Éden. Aí ele já vai estar dentro da serpente. Uma pergunta aqui, professor: demônios podem entrar em animais? Podem. Meu cachorro lá em casa agora, ele pode ficar endemoniado, ele é endemoniado. Eu falei isso pra você rir, mas ele era, está aqui a de prova. Ele era. Quantas noites eu levantei e orei por ele? Que eu vi que era demônio. Então, isso aqui eu preciso falar aqui rapidamente com vocês aqui. Rapidinho. Existem coisas no mundo espiritual, na região celeste, que as pessoas do outro lado, tem que pontuar direitinho para não derrubar nossa aula, as pessoas do outro lado fazem com maldade assim, ó, vou derrubar a irmã Lindalva. Irmã Lindalva. Aí eles vão lá, fazem um sacrifício, entregam a oferta, entrega lá o charuto, o que for entregar lá? O demônio vai vir. Como ela está debaixo do sangue de Jesus Cristo, como ela clama o nome de Jesus Cristo, o diabo não vai ter vez. O que ele vai fazer? Ele vai tentar ir para o lado. Ou seja, ela é o foco. Está pegando aqui? A grosso modo, tá? Ela é o foco. Ele não conseguiu, ele vai vir para o lado. Não conseguiu do lado, ele vai em animais e vai em coisas. Quantas pessoas que eu dei curso de batalha espiritual, de fazer ato profético, e no outro dia, cachorro de pessoas parecerem mortos. Porque o que foi quebrado era para a pessoa, só que no quebrar a pessoa não conseguiu atingir a pessoa, não conseguiu atingir quem está em volta dela, que é a família, atingiu outros animais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Por isso eu falo e reitero, todos nós aqui temos que ter contato com Deus diário. Deixa eu contar isso aqui de novo. O nosso corpo físico, ele pede o quê? Alimento. Correto? Tem gente que até pede demais alimento, né? Ou seja, é muito bom comer. Só que na mesma proporção que o teu corpo físico pede alimento, o teu corpo espiritual tem que pedir alimento também, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum. Tem que pedir esse alimento. Pegou isso aqui. Por quê? Em 1 Coríntios 14, depois você lê em casa, 1 Coríntios 14, versículo 44, diz que nós temos um corpo natural, corpo físico, e o nosso corpo espiritual. O que existe crentes fracos na fé, por quê? Não alimenta o lado espiritual. Você tem uma vida espiritual. Deixa eu pegar isso aqui, vocês aqui. A Bíblia não pode ser lida somente em dia de curso, em dia de igreja, não. A Bíblia tem que ser lida todos os dias. Me explica só uma coisinha aqui, vamos supor. Uma pessoa diz que está cheia de Deus, mas vive cheio de problema. Cheio de problema. Choradeira todo dia, o problema parece que não acaba. Então me explica assim, essa pessoa que se acha cheia de Deus, com tudo isso, e não vê solução, e não tem solução, ela está em Deus? Então, vou falar grosso modo dentro da pergunta que a senhora falou, né? Vamos observar. A pessoa, eu não quero nem caracterizar o lado do problema, né? Porque o problema todo mundo tem. Mas esse lado de tristeza, choro constante, isso aí abre uma porta para uma patologia espiritual ou física, né? Por quê? Porque a depressão é uma patologia que atinge a área física e a área espiritual. E é a doença, infelizmente, do século, que Deus repreenda essa doença. Então, essa tristeza constante, de fato, é a ausência de Deus. Porque, gente, não é impossível quem está em Deus ter tristeza constante. Existem momentos, claro que tem, existem momentos. Existem situações que vão acontecer no decorrer, vão nos entristecer, nos chatear, mas são momentos. Entendeu? Aquele momento é passageiro, é transitório. Agora a pessoa, todo mês, mês triste, aí tem que ver que tem problema ali. Entendeu? Igual a pessoa que diz estar cheia de Deus,
pula na igreja, roda, faz aquilo tudo, e você vê a vida dele lá fora não condiz com a palavra. Ele está se enganando, ou ela está se enganando. Porque quem está em Deus, gente, você muda. Olha só a vida que você tinha antes. Olha a vida que você tem hoje. Você consegue se ver hoje fazendo o que você fazia antes? Não, por quê? Porque Cristo transformou a sua vida. E o poder do Evangelho é transformar vidas. Porque cura não é Evangelho. Sinais não é Evangelho. Isso aí segue aqueles que creem em Cristo. E sinais vão seguir aquele que crê. Mas Evangelho é mudança. Cristo começa o seu ministério em um casamento. Fazendo o quê? Transformando água em vinho. Você observa? Ele vai começar seu ministério num casamento. Transformando água em vinho. Vinho, tipologicamente, é a alegria. Quantos casais hoje perderam a alegria? Quantos maridos hoje, quantas mulheres hoje perderam a alegria no cônjuge? Gente, eu dou palestra para casais, eu dou mentoria para casais. Existem pessoas que na igreja eles fazem um papel de casal, mas quando chegam em casa estão separados. Um dorme num quarto, outro dorme no outro. E enquanto isso, o diabo está ganhando território porque eles têm filhos. Os filhos olham e falam assim, peraí, papai briga com a mamãe, papai xinga a mamãe, papai quase bate na mamãe, para não ir no termo bater. O filho que está ali, que tem o pai como exemplo, vai seguir esse caminho. Por isso eu sempre oriento. Não é que nunca vai acontecer uma rusga na relação, nunca vai acontecer um desentendimento, mas sentem e conversem. Eu estou arrepiado aqui. Deus está falando aqui com a gente. Senta e conversa. Sabe por quê? Porque enquanto muitos estão brigando, dormindo em quarto separado, Satanás está ganhando terreno. E a cabeça da criança, ninguém sabe como é que está. Então, os pais são exemplo dos filhos. Tá? Não é que nunca vai acontecer uma rusga, vai. Só que senta e conversa. O diálogo ainda é o melhor caminho. Então, o Evangelho ele é transformação. Os sinais acompanham. Com glória. Vamos ler aqui de novo aqui? Ezequiel 28:13. Novamente. Prossigamos aqui a leitura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. O ouro não é pedra, tá, gente? Versículo finalzinho 13. Ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífanos estavam em ti. No dia em que foste criados, foram preparados. Olha o versículo 14. Tu eras o quê? Querubim. Tu eras? Querubim. Querubim. Olha para mim aqui. Querubim. Eu posso botar até aqui embaixo aqui também? Deixa eu botar aqui. Guardião. Querubim, ele é guardião. Tá? A palavra querube vem de guardião, aquele que guarda. Então você escrever guardião, isso aqui é muito importante. Por quê? Eu vou desmistificar aquela ideia que criaram na nossa mente, no nosso coração, por falta de conhecimento, né? Ouvindo e passando, que Lúcifer era regente de coral. Já ouviu isso? Já ouviu? Já vi pregador de grandes congressos, congresso que eu respeito, que eu admiro, pregando, ensinando que Lúcifer tinha aquelas batutas, né? Aquelas batutinhas. Ele como maestro regendo coral. Tá? Uma observação aqui, toma dentro aqui. No céu não existe regente de coral. Tá? Não existe. Tá? Isaías capítulo 6, os querubins estão cantando uns para os outros. Para mostrar a santidade de Deus. Ó, santo, santo. A Bíblia diz Isaías 6. E cantavam uns para os outros. Santo, santo. Porque os anjos têm o livre-arbítrio. Se os anjos quiserem se rebelar agora, eles se rebelam. Só que eles assim não fazem porque eles escolheram a melhor parte que está em Deus. Tá? Então, Lúcifer, que é um querubim, ele é guardião. Você viu isso aqui? Ele tinha, assim, instrumentos nele
Porque está aqui no versículo 13, no final do versículo 13. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, estavam nele. No dia em que foste criados, foram preparados. Olha para mim aqui. Esses pífaros aqui, esses tambores estavam nele, porque quando ele se movimentava, fazia barulho. Dá a mesma alusão para um sacerdote que tem a campainha e romã na sua direita e na sua esquerda. Quando eles se mexiam, andavam, faziam barulho de sinos, faziam barulho de tambor por causa da campainha e da romã que tinha na sua cintura. Então, Lúcifer era um guardião, e quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha para essas pedras e olha para esses instrumentos que foram colocados neles, a gente vê que ele era uma espécie de sacerdote. Tá? Por quê? Só poderia carregar esse éfode com 12 pedras, sacerdote. Está lá em Êxodo. Vamos dar uma passadinha lá? Vamos lá rapidinho? Êxodo, por favor. Deixa aberto Ezequiel 28. Vamos lá rapidinho. Êxodo. Abra, por favor, em Êxodo 28. Acharam? Êxodo 28, a partir do versículo 17. Coloca aí o versículo 17 aí, por favor. Localiza o versículo de número 17. Êxodo 28, 17 diz assim, ó. Estou falando do éfode, das 12 pedras, ó. E encherás de pedras de engastes com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Segunda ordem, esmeralda, safira e diamante. Esta é a ordem terceira, jacinto, ágata e ametista. Esta é a quarta ordem, turquesa, sardônia e jaspe. Estes são os engastes. Agora, por favor, abra em Êxodo de número 39, versículo 26. Êxodo 39, versículo 26. Eu quero ler a partir do versículo 24. Êxodo 39, 24, escrito está: E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, o sacerdócio terreno aqui, ele é representado pelo sacerdócio eterno. Tá? O sacerdócio terreno aqui, ele é representado pelo sacerdócio eterno, que hoje é Cristo. Tá? Ele é o nosso sacerdote, que ele vem da ordem de Melquisedeque, que não teve começo nem fim. Tá? Só que quando a gente pega esse texto aqui, a gente pega Ezequiel 28, a gente vê que Lúcifer, ele era um guardião, ele era um sacerdote que ministrava perante o Senhor. Pegaram? Ok? Vamos lá para Ezequiel 28, novamente. Ezequiel 28. Eu posso ler algo aqui também, rapidinho? Esse guardião aqui, que é o querubim, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Quer ver? Vamos lá para Judas. Penúltimo livro da Bíblia, Judas.
Abre em Judas, por favor. Abre em Judas, por favor. Acharam? Penúltimo livro da Bíblia. Vamos ler o verso 9, versículo 9. Tá? Não confunda esse Judas aqui com o que traiu Jesus, tá? Esse aqui é outro Judas, Judas Tadeu. Verso 9 diz assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, olha só. Miguel, versículo de número 9. Ó. Miguel é o quê? Arcanjo. Arcanjo. Vamos lá. Miguel é arcanjo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor... E disse: o Senhor te repreenda. Uma observação aqui, a grosso modo aqui, tá? Isso aqui eu preciso desmistificar. Aqui não é Jesus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existe uma seita que diz que esse anjo aqui que disputava o corpo de Moisés era Jesus. Não era. Tá? É um anjo que ele tem a patente de arcanjo e a Bíblia dá o nome dele de Miguel. Tá? Existe somente um arcanjo? Não. Quando você lê Daniel 10, a partir do versículo 11 a seguir, você vai ver que arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes, tá? Ok. Lúcifer, diabo, Satanás, ele era o quê? Puta diabo aqui. Fala o quê? Ó, ele como diabo, ele é o querubim. Porque ele não perdeu a patente dele. Vou passar aqui, isso aqui está vazando tinta. Você observou aqui? Você observou algo aqui? Professor, a palavra Lúcifer e diabo é a mesma coisa? Sim, vou te explicar por quê. Eu gostei da sua pergunta, vou botar aqui por quê. Vamos lá. Vou explicar aqui. O que significa? Lúcifer. Vou botar aqui embaixo aqui, Lúcifer. O que significa? Vou botar aqui vermelhinho. Em hebraico, tá, gente? Lúcifer significa Hillel Ben Hashar, tá? Ou aquele que era o portador da luz, ou aquele que carregava a luz, tá? Outra pergunta, era Lucifer, o nome dele mesmo? Sim. Antes dele cair? Sim. Existem algumas bíblias que não mostram isso, Eu já ouvi falar isso. outras mostram. Ou seja, as mais antigas, elas mostram. Vou pegar uma tradução antiga aqui, essa tradução aqui mostra. Muitas traduções só aparece estrela da alva ou estrela da manhã. Tá? Uma observação aqui. Eles qualificam Lúcifer como Vênus. Sabe aquela estrela que, quando o sol nasce, ela insiste em querer brilhar? Tá entendendo? Aquela estrela que você vai precisar, nossa, Titico, estrela. Aquele é Vênus. É um planeta, uma estrela, só que insiste em brilhar quando o sol está brilhando. Eles atribuem essa estrela a ele. Não que seja ele, mas atribui a ele. Tá? Deixa eu pegar essa tradução aqui.
aí, deixa eu ver essa tradução aqui como é que tá. Porque a maioria das traduções aparece como estrela da manhã. Ou estrela da alva. Aqui aparece, ó. Será que dá pra colocar no vídeo aí? Deixa eu ver. Aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Quer pegar? Então, essa tradução aqui aparece Lúcifer. Não sei se as de vocês aparecem. Isaías 14, versículo 12. Enquanto vocês vão achando ali, eu vou colocando aqui. Aí, quando a gente olha para essa expressão aqui, a gente vai caracterizar Lúcifer, porque ele caiu. Vamos colocar a palavra grego para ele, que é diabo, que significa opositor. Deu a estrela da manhã. É, a estrela Oi? da manhã. Eu também, estrela da manhã. Aí deu estrela da manhã, filho da alma. Não é de quem tá Lúcifer, não é de ninguém, né? Ó, aí vamos lá, prosseguimos aqui, ó. A palavra diabo. Ó, a palavra diabo. Espero que vocês se acomodarem aí. A palavra diabo significa opositor no grego. E quando a gente vai qualificar ele também como Satanás, posso colocar aqui na frente aqui, ó, portador da luz. Gente, olha pra mim aqui. Ele continua sendo um querubim, tá? Mas porque acho que você melhor para eu se escrever, eu explico melhor. Todos esses adjetivos. Mesmo com todos esses adjetivos, ele continua sendo um querubim. E talvez isso vai chocar você. Mas ele, sendo o diabo, sendo Satanás, depois da queda, ele continua sendo filho. Porque Deus é pai dos espíritos. Nós lemos isso aqui em Hebreus. Quer que a gente lê de novo? Deus é pai dos espíritos. Não quer dizer que ele tenha perdão. Ele é um filho, bastardo, que pecou contra Deus, mas ele pecou em um estado de excelência. Ele pecou em espírito. Para isso, para ele não ter perdão, nem para ele, nem para os anjos caídos. Tá? Por isso que o pecado no espírito, que é a blasfêmia do Espírito Santo, não tem perdão. Você precisa pontuar isso aqui melhor. Tá? Deixa eu pontuar isso aqui melhor. A blasfêmia é você caracterizar uma ação de Deus, ou do Espírito Santo de Deus, a demônio. Por isso que eu sempre oriento muita gente, independente do vídeo, não coloca na internet. Exemplo, a grosso modo, tá? O culto tá pegando fogo, aquela glória. Eu gosto, gente. Eu amo isso. Eu sou do manto. Terra. Eu gosto. Só que tem muitas pessoas que filmam esses episódios, pessoa rodando, pessoa pulando, e coloca na rede social. Nem todo mundo tem a nossa visão. Vai ver e vai dizer assim, isso aí não é Deus não. Isso é diabo. Porque as pessoas, elas acham que são a quarta pessoa da Trindade. Para poder julgar. Eu não julgo. Ela está aqui de prova. Muitas pessoas me mandam, pastor, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Gente, eu não posso julgar. Se é de Deus, você não é. O que eu posso fazer é orar. Entendeu? Por quê? Porque se eu julgar uma ação do Espírito Santo, falar que é demônio, eu sou réu. E o blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Tá? Então, quando eu digo que Lúcifer, né, que ele é anjo, e como anjo ele é espírito, e como espírito Deus é pai dos espíritos, ele não tem perdão. A raiva dele é essa, que ele pecou, não teve perdão. Aí você já errou.
Você já falhou 1000 vezes. e o Pai te perdoa, e o Pai te ama. Aleluia. Essa é a raiva dele. Porque ele queria ser semelhante a Deus e não foi. Quem foi semelhante ao Senhor? Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Com glória. Prossigamos aqui. O que eu quero dizer a vocês aqui rapidinho, ó. Você observou, eu vou dar o texto, quer ver? Abre em Hebreus, né? Porque a pessoa fala assim, pastor, o professor falou que o diabo é filho de Deus, gente. É Bíblia, ele é espírito. Mas ele não é filho das trevas, não? Hã? Filho das trevas? Não, ele não é filho das trevas. As coisas que ele produz, que vem a partir dele, são filhos das trevas. A gente não pode botar ele como filho das trevas. Filho da O que acontece? Ele, como um anjo caído, ele está nas trevas, mas ele é filho de Deus. Só não tem perdão. Nem ele, nem os demônios, não tem perdão. Tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Hebreus 12. É que eu tenho que colocar aqui, ó. Eu tenho que colocar Hebreus 12. Opa, cai não. Hebreus 12, versículo 9. Eu preciso colocar aqui, ó. Deus é Pai dos Espíritos. Deus é Pai dos saúde. A gente sabe isso aqui, né? Isso aqui é muito importante vocês escreverem aí. Acho que eu já até passei. Não sei se foi no batalha, não sei, mas já passei isso aqui já. Também não sei se foi para essa turma aqui, mas é muito importante você colocar isso aqui, já que abriu uma pergunta sobre a expressão Lúcifer, então isso aqui é de grande valia. Eu já vou ler, daqui a pouco, se vocês escreverem, explicar para vocês também.